queridos, beleza? Aqui é seu professor de Física Emerson, que não para mesmo, nem sábado, nem domingo. A gente não para não, pessoal. Tudo para ajudar vocês nesse momento muito difícil. Pessoal, hoje nós vamos falar da Eletrodinâmica 1. Vamos entender o que é corrente elétrica. Vou mostrar para vocês a equação matemática da corrente elétrica. Ver os dois tipos de corrente. Olha, presta atenção, corrente contínua, corrente alternada. Entender o que é resistência elétrica. E aí também entender o que é um condutor ôhmico e um condutor não ôhmico. E por último, só uma parte inicial, nós vamos ver um pouco de associação de resistores ou de resistência. Eletrodinâmica. Professor, qual é o grande objetivo da eletrodinâmica? A eletrodinâmica, pessoal, ela tem como objetivo fazer um estudo das cargas em movimento. Pessoal, cargas em movimento, movimento lembra de quê? Velocidade. Movimento lembra de quê? Aceleração. Carga em movimento gera o quê? Corrente elétrica. O que é corrente elétrica, professor Emerson? Professor, eu quero aprender esse negócio. Vai aprender agora. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Aonde? Em um condutor. Quando este condutor estiver submetido a uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Então, quando nós pegamos um fio de cobre e ligamos aos polos de uma bateria, eu tenho ali uma diferença de potencial. Vai passar elétrico. O elétron sempre caminha do menor potencial para o maior potencial. Tá? Esse movimento de cargas é o que a gente chama de quê? Corrente elétrica. Existem dois tipos de corrente elétrica. Qual que é, professor Emerson? Corrente contínua e corrente o quê? Alternada. Contínua, ó, o tempo passa, o tempo voa e a corrente continua a mesma. Opa! A intensidade não varia. Presta atenção, meus alunos do terceiro ano de Bocaio Rocks, a intensidade não muda. E a alternada, professor Emerson? A intensidade o quê? Varia. Professor Emerson, como é que a gente faz para calcular a corrente elétrica? Qual é a equação matemática da corrente elétrica? Equação, opa! Presta atenção, olha para cá. I é igual a delta Q sobre delta T. O que é delta Q? Quantidade de carga que passa no fio condutor num intervalo de T. Qual unidade de carga? Coulomb. Qual unidade de tempo? Segundo. O que é Coulomb por segundo? O que é Coulomb por segundo? O que é A? Amperes. Não é amor não, gente. A é o quê? Amperes. A unidade de corrente I é corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica é amperes no SI. Pessoal, todos os materiais têm uma oposição à passagem da corrente elétrica, tá? A madeira tem uma resistência elétrica. Meu corpo tem uma resistência elétrica. Os metais, os não metais, cada material tem uma resistência elétrica. A palavra resistência vem de resistir a algo, opor a algo. O que é resistência elétrica? A gente simboliza pela letra R. É a oposição à passagem da corrente elétrica. Como que eu posso calcular essa resistência? Usando as duas leis de Ohm. Primeira lei de Ohm, acorda. Primeira lei de Ohm, R é U sobre I ou V sobre I. Segunda lei de Ohm, você pode também achar a resistência usando o material. ΡL sobre A. ΡL sobre A. O que é L? Comprimento do fio. O que é A? Área desse fio. O que é Ρ? Resistividade do material. Então eu posso achar a resistência elétrica ou usando a primeira lei de Ohm, sem a tensão, sem a corrente, achei a resistência. Mas eu não sei, não deu a tensão, não deu a corrente, mas te deu o material, te deu o comprimento do fio, falou a área desse fio, opa, achei a resistência. Pessoal, olha, presta atenção, existem dois tipos de condutores. Existe um condutor chamado de condutor o quê? Opa! Condutor o quê? Ôhmico. E existe um condutor chamado de quê? Condutor não ôhmico. Quando que um condutor é ôhmico, está escrito lá, são condutores que obedecem às leis de Ohm. Obedece às leis de Ohm. O que é isso? Quando eu dobro a corrente, a tensão dobra. Quando eu triplico, triplica. Quando quadruplica, quadruplica. E quando você faz a razão, dobrou, triplicou, quadruplicou, Vinícius, opa, matemática.
Quanto que dá o quociente de uma coisa que dobrou, triplicou, quadruplicou? É uma constante. Se eu construir o gráfico para um condutor ômico, V em função de I, eu vou ter uma reta que passa pela origem. Só que na natureza existem alguns materiais que não obedecem às leis de Ohm, são os chamados condutores não ômicos, não obedecem às leis de Ohm. Que é isso, professor? Você dobra, não dobra, triplica, não triplica, quadruplica, não quadruplica. Não vai dar uma reta que passa pela origem. Então não esqueça, pessoal, dando um passo atrás para dar 10 mil passos lá na frente. Eletrodinâmica, estudo das cargas em movimento. Carga em movimento gera o quê? Corrente elétrica. Mas só vai ter corrente elétrica quando tem o quê? Uma diferença de potencial. Como é que calcula a corrente? Olha eu indo embora, presta atenção, pula no gato, foca nos estudos e é delta Q sobre delta T. Qual unidade? Amperes. Quais são os dois tipos de corrente? Contínua e alternada. Não muda e muda. O que é resistência elétrica? Oposição à passagem da corrente. Quando que um condutor é ômico? Quando dobra, triplica, quadruplica, né? Obedece às leis de Ohm e não obedece. E para finalizar, para encerrar, associação dos resistores. Pessoal, as resistências elétricas podem ser associadas em série, pode ser associado em paralelo. Os dois juntos nós chamamos de quê? Misto. Na minha casa, por exemplo, quando eu apago a luz da sala, não apaga da cozinha. Quando eu apago a luz da cozinha, não apaga do quarto. Porque na minha casa, todas as lâmpadas estão associadas em quê? Paralelo. No paralelo, a corrente tem mais de um caminho. A corrente que vai para cima não é a mesma para baixo. Só é a mesma se os dois tiverem a mesma resistência. Tá? Já em série, professor, eu conheço uma casa que quando acende uma, todas acendem. Quando uma apaga, todas apagam. Opa! Em série, a corrente é linear. O que é isso? Só tem um caminho. A corrente que alimenta o primeiro é o mesmo que alimenta o segundo, é o mesmo que alimenta o terceiro. Aí o que acontece? Quando uma apaga, todas apagam. Quando uma acende, todas acendem. Então não esqueça, na associação dos resistores em série, a corrente é a mesma. E como é que a gente calcula o REC? O que é REC? Resistência equivalente. Em série você vai somar todas as resistências. E em paralelo, professor, o que é comum entre eles? Mesmo V. O que é V? Tensão, voltagem, diferença de potencial. É a mesma. E como é que calcula o REC? Você divide. 1 sobre R é Q, 1 sobre R1, mais 1 sobre R. E o misto? Como é que é o misto? O misto é os dois juntos. Existem casas, colégios, não é verdade? Que a associação, ela não é só série, não só paralelo, é a mistura. Então, quando eu tenho os dois juntos, é chamado de associação mista. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando grandemente a vida de vocês. Né? Eu espero que essa revisão possa ajudar muito você lá no Enem, lá no país da terceira etapa. Obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Um grande abraço.